Graça e paz, povo de Deus. Amém. Uma boa noite a todos que estão aqui presentes e você que está em casa, que nos assiste. Quero convidar vocês a adorar o Senhor junto conosco, amém? Vocês podem ficar de pé, por favor? Teu sangue me comprou.
Que bom servir um Deus que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Que bom estar na mão daquele que tem o domínio de tudo. Que bom estar na mão daquele que é o único Deus que sabe de todas as coisas, que é o único, o único. É muito bom, Pai, te servir, declarar que Tu és santo e dizer que a minha vida te pertence, que meus sonhos, meus planos. E eu louvo a Ti, Pai, com todo o meu ser, com toda a minha força, com a minha voz, com o meu coração, porque só Tu é o único digno, Deus, de todo o meu amor, de toda a minha gratidão. Não há outro como Tu, soberano e
Louvado seja o Senhor. Nós não precisamos ser reconhecidos por ninguém, somente por Ti, Senhor. Se você veio nesse lugar e quer ser reconhecido por Ele, adore a Ele, se expresse na presença dEle nessa hora. Se você depende verdadeiramente desse Deus, a graça dEle te basta, querido. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Aumente o volume da sua voz e adore. A glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Cante pra Ele. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, esconde o rosto pra que vejam Tua face em mim. Você pode declarar? E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Diga. É o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me faz, e Tua presença é meu prazer. Oh, aleluia! Tu és Senhor de nossas vidas, Pai. Nós queremos declarar toda a adoração ao Senhor. Sabemos que somos dependentes de Ti. Diga para Ele mais uma vez. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Aleluia. A minha glória é fazer. Aumente o volume da sua voz e cante. E que diminua eu, Pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos Santos, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me faz, em Tua presença. Você pode declarar no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me faz, em Tua presença é meu prazer. Tua graça nos basta, Senhor. Aleluia. A Tua igreja pode declarar ao Senhor nessa noite, Deus, que a Tua graça nos basta. Você pode declarar: oh, Senhor, Tu és Senhor de nossas vidas, poderoso Deus. Igreja declare: igreja declare no Santo dos Santos. Se você crê que Ele está nessa noite, declare: ó Senhor, debaixo de aleluia, nós queremos Te adorar, Senhor. Lugar secreto, só Tua graça me basta, em Tua presença é meu. Você pode cantar com teu coração no Santo dos Santos. Esconda a luz, Senhor, Teus olhos podem ver. Aleluia.
nada é impossível para ti, Senhor. Nada é impossível, porque nós queremos no Deus do impossível. Aleluia, Jesus. Isso, adore a Ele. Deixa o Espírito Santo se mover dentro de você, te confirmando aquilo que você tem pedido a Ele. Você pode declarar ao Senhor nessa noite adoração a Ele. Aleluia. Oh, Senhor. Você pode declarar o refrão e declarar para o Senhor nessa noite que Ele é o Deus do impossível. Quantos aqui creem que Ele é o Deus do impossível? O Senhor está falando no meu coração que tem pessoas aqui que estão desejando uma resposta do Senhor. E o Senhor vai confirmar através desse louvor que Ele é o Deus do impossível e Ele fará o melhor pela sua vida. Deus do impossível. Cante com fé, queridos. Tua destra me sustenta. Diga para Ele. Sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode. Não, oh Senhor, vem aí, por favor, e ponha em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. A igreja cante ao Senhor. Impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Você pode declarar mais uma vez quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não. Receba a tua bênção aí, querido, onde você estiver. Se você estiver assistindo nesse momento, esse culto está te tocando. O Senhor te toca nessa noite. Quando tudo diz que não, o Senhor abençoa a tua casa, a tua parentela. Ah, Senhor, nós queremos declarar toda adoração a Ti. Sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode. Não, Senhor, venha em meu favor e cumpra em mim
esse nome que quebra todas as barreiras. O nome de Jesus. Há um nome que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E esse nome é o nome do Senhor Jesus. Gostaria que você desse o seu melhor nessa adoração. O que você viveu aqui, eu creio que não veio para passear e nem tirar um tempo, mas sim para adorá-lo em espírito e em verdade, porque Ele está procurando
que os fazem adore a Ele. E o que é que os anjos veem? E o que é que os anjos veem? Você pode declarar nessa hora. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? Nos fazem cantar. Oh, aleluia, declare. E o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? E o que é que os anjos veem e fazem cantar santo? E o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? E o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem? Que se abram os céus e o teu reino vem. Diga, igreja, nossa fé está. Aleluia. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé. Vamos com ele. O nosso Deus. Aleluia. E o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. E os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram. A nossa fé, grande Deus. Teu reino, teu reino. Grande Deus, e os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. Não em Deus. Aplauda bem forte ao Rei da Glória, porque Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Quantos são gratos aqui? Aplauda mais forte, exalte, glorifique a Ele. Se você estiver na sua casa, adore a Ele também no seu lugar. Aleluia. Graças te damos, Senhor. Aleluia. Vai sentar, queridos. Graça e paz, amados. Fazer como o pastor Júnior, né? Pastor Júnior, se não disser um amém bem forte, ele não se conforma. Ele acha que a igreja não está alegre. E até certo ponto tem lógica. Amados, nós cantamos um hino hoje. E ele fala sobre reconhecimento. Esse hino, ele diz: eu não preciso ser reconhecido por ninguém.
Isso tem muito a ver com a nossa mensagem. Eu quero falar hoje sobre aprovação. Reconhecimento, aprovação é algo que todos nós precisamos. Se não houver aprovação, se não houver reconhecimento, eu não poderia estar aqui pregando para vocês. Se não houvesse aprovação, eu não poderia ser acreditado naquilo que estou dizendo, mesmo quando leio a palavra de Deus. E nós precisamos disso, aprovação, reconhecimento. É tão bom quando fazemos algo em que as pessoas reconheçam, vejam que foi bem feito, ou até mesmo digam que foi bem feito. Geralmente se diz que elogiar pastores nas suas mensagens é cavar túmulo. Eu creio que não somente para pastores, mas qualquer área, qualquer pessoa que seja extremamente reconhecido, e muitas vezes seja-lhe dito isso, ele termina por achar que ele não precisa crescer mais, não tem mais onde crescer, nem para onde. Ele já é aquilo que ele desejou ou gostaria de ser. E nós vivemos a nossa vida assim, muitas vezes na busca de reconhecimento ou aprovação naquilo que estamos fazendo. A palavra de Deus em Gálatas, verso 1, capítulo 1, o verso 10, versículo que o nosso irmão Edson postou durante a semana no grupo, ele diz assim: pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. O apóstolo Paulo, ele começa esse capítulo, ele dizendo que o ministério dele, o apostolado dele, não veio através de homens, nem estava respaldado em homem algum. E ele discorre durante todo esse capítulo sobre essa questão de Deus. Deus é que respalda, Deus é que precisa reconhecer. A nossa fé e a nossa esperança, como cantamos hoje, estão em Deus e devem permanecer nele. Portanto, também o nosso reconhecimento, a nossa aprovação, deve vir de Deus. Nós procuramos fazer o melhor para que homens vejam. E quando fazemos isso, nós buscamos também esse reconhecimento de que está bom, de que foi bem feito, de que é o melhor que poderíamos fazer, até mesmo isso, mesmo que não seja ainda o ideal, mas nós queremos isso. E muitas vezes não nos preocupamos com aquele que, de fato, é quem pode não apenas reconhecer ao que vale a pena ser reconhecido por ele, como também quem pode recompensar. Toda e qualquer recompensa humana, queridos, não pode ser comparado com aquilo que Deus pode nos dar, com aquilo que Ele tem nos dado já. Então, mesmo nesses dias de intensa busca, de movimentação em todas as áreas, nós procuramos nos envolver com isso e precisamos de amigos, precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado, para que os nossos propósitos, para que os nossos planos tenham êxito. A igreja não é feita por mim. A igreja não anda só porque eu estou aqui. A igreja anda porque nós formamos essa igreja, porque nós andamos juntos. Enquanto nós estivermos juntos, nós vamos alcançar o objetivo que Deus tem para nós. Mas sozinho, nós não conseguiremos. É impossível. É por isso que muitas vezes os nossos filhos passam por grandes dificuldades na nossa atualidade. Por quê? Porque eles chegam na escola, eles chegam num local onde eles precisam estar enturmados, estar agrupados. E muitas vezes eles vão ter que participar das mesmas conversas, rir das mesmas piadas, e começam a compactuar com aquilo que muitas vezes nós nos esforçamos para mantê-los distantes. Mas eles precisam dessa aprovação, dessa comunhão, porque sozinho é difícil. Mas muitas vezes, para que isso seja alcançado,
para que nós então tenhamos isso, muitas vezes temos que fazer concessões que irão nos prejudicar. Abrir para portas que nós não deveríamos abrir, começar a tolerar coisas que não poderíamos tolerar, mas fazemos isso para termos aceitação, para sermos aprovados por um grupo e esse grupo possa caminhar conosco. Durante isso, principalmente na vida ministerial, estou falando para a igreja, por isso posso falar disso. Há uma grande tentação para aqueles que são líderes, para aqueles que estão à frente de ministérios. E a tentação é ser aprovado pelo grupo, ser aceito pelo grupo, estar enturmado, estar com plena aceitação para que ele possa desenvolver aquilo que ele tem em mente. Como pastor, muitas vezes nós temos a tentação de agradar homens, procurar a todo custo trazer o povo dentro de um contexto em que eles nos aceitem, mesmo fazendo concessões, e mesmo que isso muitas vezes cause prejuízo, a longo prazo ou a curto prazo. Há uma tentação de sermos aceitos. Eu tenho que pregar sem ofender. Eu tenho que pregar sem machucar pessoas, sem que os ouvintes sintam-se atingidos, para que eles permaneçam como ouvintes, para que eles permaneçam na igreja. Isso é algo que é bom, isso é algo que agrada, principalmente aqueles que ouvem, mas se você está buscando o reconhecimento de Deus, você em muitas ocasiões para fazer isso, você vai ter que diminuir a palavra, minimizar a palavra. A palavra de Deus, ela é um livro de confronto. Ela é um livro que muitas vezes nos ataca, nos atinge. Por quê? Porque ela bate contra muitas vezes aquilo que nós gostamos. E ela diz está errado. O Deus que nós servimos não tolera, não suporta. E nós não queremos ser atingidos. Nós não queremos ser confrontados. E muitas vezes isso nos faz desgostar de quem está falando, desgostar de quem está pregando, desgostar dessa pessoa que vem aí muitas vezes bate. Há muitos anos eu ouvi uma coisa sobre pastor, ou sobre pastorear. O pastor usava duas ferramentas principais na condução das suas ovelhas: o cajado e a vara. O cajado, com aquela ponta ondulada, ele usava para muitas vezes tirar a ovelha de um buraco em que ela caía, ou até mesmo para puxá-la para mais próximo dele. A vara era usada para bater. Muitas vezes, quando a ovelha era fujona, e ela constantemente nos passeios em que o pastor as guiava, ela costumava desviar, a vara era usada para quebrar uma das patas, das pernas da ovelha. E durante esse período em que ela estaria com a pata quebrada, ele a carregaria nos ombros, aqui. Portanto, muitas vezes a vara é necessário. Não tenho por costume usar e espero nunca precisar usar vara. Mas a Bíblia é uma espada. A Bíblia é algo que penetra e ela vai dentro, vai fundo. E muitas vezes ela é a própria vara que tem a capacidade de nos fazer retornar ao Senhor. Isso não atinge apenas pastores, mas qualquer líder de grupo, qualquer pessoa que esteja ou no seio da sua família ou entre amigos, ele tem que buscar primeiramente e unicamente o reconhecimento de Deus. Quando nós buscamos o reconhecimento humano, nós muitas vezes faremos ou surgirá situações em que teremos que tolerar, mesmo suportando o pecado, mas em detrimento da verdade. E isso não pode acontecer jamais numa igreja, no púlpito de uma igreja.
E não imagine que eu esteja falando contra alguém. Será que alguém pecou e o pastor está? Não. Eu estou falando sobre o texto que foi lido, o versículo lido. Nós não precisamos ou não devemos buscar a aprovação, o reconhecimento humano naquilo que fazemos, quer seja no âmbito religioso ou no âmbito profissional. Em última instância, nós trabalhamos e vivemos para Deus. E dele é que deve vir o nosso reconhecimento. A integridade da igreja de Cristo, ela será abalada e pode causar nela prejuízos irreparáveis quando abrimos concessões para coisas que não poderíamos mais. Nós temos visto não pouco na nossa atualidade o quanto a igreja definhou por causa desse movimento de prosperidade. Você tem que ser cabeça e não cauda. Você tem que ser o homem que anda no carro do ano, que tem um apartamento de cobertura. Se isso não acontece, você está em pecado. Se não é dessa forma, se você não tem o melhor emprego, se não é o patrão, você está em pecado. Porque Deus vai fazer. Amados, eu encontro na Bíblia o Senhor dizendo: os pobres sempre tereis convosco. Será que não serei eu esse pobre, que precisarei ser ajudado? Eles sempre estarão conosco. O que a palavra de Deus diz para aqueles que se acham mais? Ele diz: não sabes que és miserável, pobre, cego e nu. Esse é o reconhecimento de Deus sobre aqueles que acham que são alguma coisa. E muitas vezes aqueles que nós achamos que não são, de fato são reconhecidos por Deus. E estão sendo tratados, guiados e cuidados por Ele. E muitas vezes nós estamos querendo mais, queremos o melhor, queremos ser reconhecidos, queremos o elogio, queremos a adoração. E aquele que deve ou é para ser, aquele que nos reconhece, ele é quem é digno de toda adoração. Nós não podemos brincar com isso, porque há consequências. A palavra de Deus diz em Gálatas 1, versos 6 e 7, e diz: estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Os Gálatas começaram na graça, quando Paulo ensinou para eles: eu vos preguei Cristo crucificado, mas aquele que vos guarda, que vos abençoa. E agora vocês estão desertando, saindo. Vocês estão caindo da graça, por causa de um evangelho que não é evangelho, por causa de palavras muitas vezes fora de contexto, mas que é utilizada para nos enredar, para nos enganar e para perverter o evangelho. Perverter é fazer algo contrário às leis naturais da natureza, a vida moral, mudar o bem em mal, corromper, desmoralizar, tornar sem crédito. Quantas pessoas já foram enganadas na velha conversa dá 100 que Deus te dá 1000, dá 1000 que Deus te dá 10.000, dá tanto que Deus te dá tanto. E depois de fazerem isso, não verem a promessa se cumprir, eles vão ao pastor e dizem: pastor, ele disse, você não tem fé, a culpa é sua. E o que vai acontecer? Ele vai sair da igreja. Ele vai desistir desse Deus que ele nem chegou a conhecer. E quando alguém falar para ele sobre igreja, ele diz: eu já fui, eu já estive lá. Não presta. São enganadores, são defraudadores. Mal sabe eles que são de fato, realmente pervertores. Estão fazendo da palavra de Deus uma perversão para enganar, muitas vezes, para alcançar aquilo que eles almejam, o reconhecimento, a aceitação, a aprovação.
creio que sabem, que a palavra de Deus diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque diz que ele vai ver alguns e vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mas Senhor, nós pregamos, nós curamos, nós realizamos sinais em teu nome. E ele vai dizer: eu nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Nós queremos buscar reconhecimento humano e esquecemos daquele reconhecimento que de fato importa nas nossas vidas, o reconhecimento de Deus. Não é o favor humano que nós precisamos. Nós necessitamos da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Não são poucas as igrejas hoje que vivem de evento. Programações muitas vezes esdrúxulas, totalmente sem respaldo, sem aprovação bíblica. Mas eles precisam manter o povo na igreja. E povo gosta de evento. Pense num povo que gosta de evento, é crente. Se você disser que vai haver um evento, eles virão, desde que não seja alguém pregando. Se for algo divertido, se for um social, se for uma programação em que vai haver algo diferente, e muitas vezes tão diferente que chega a ser estranho ao conceito bíblico, mas os crentes estarão lá. Ou vocês nunca participaram do Holy Ground? O solo santo, terreno santo, onde você pode dançar, pular, gritar, onde você pode extravasar, porque o terreno é santo. Você pode fazer o que precisar ali. O solo é sagrado. Então pode ser feito. Amados, são programações totalmente mentirosas, enganosas, apresentadas com o contexto de trazer Deus para mais próximo, quando na verdade estão afastando Deus. Muitas vezes totalmente afastando Deus da igreja. E quando esse afastamento da comunhão com Deus se torna notório para muitas vezes aqueles que estão de fora. Porque não se engane, pessoas que não são crentes sabem como os crentes deveriam agir. Algumas vezes, em poucas vezes, de forma errada, mas eles sabem como nós deveríamos ser. E muitas vezes cobram isso de nós. Quando falhamos, mas tu não disse que é crente. E está fazendo a mesma coisa que eu, que não sou. Está vivendo da mesma forma que eu, que não sou. Está assistindo as mesmas coisas, falando das mesmas coisas. Eu não tenho Facebook, mas eu tenho Instagram, tenho Twitter. E às vezes eu abro até no Twitter. E às vezes eu encontro pessoas falando, comentando sobre BBB. Eu não sei qual é o número. Quando eu vejo BB, eu sei que é Banco do Brasil, mas BBB, besteira, besteira e besteira. Amados, eu não entendo como alguém em sã consciência pode ligar a televisão para assistir uma... Neto, me ajuda para eu não dizer o que é. Uma imundície dessas. Uma imundície. E depois ainda comentar sobre isso. Eu espero que os que estão dizendo isso não sejam aqueles que ligam. Não, mas eu só vi na propaganda. Foi na propaganda que eu vi. Queridos, quando você vê isso, e você sabe que, infelizmente, muitas pessoas da igreja estão envolvidas com isso, você sabe que qualquer porcaria de programação que eu inventar aqui, colocar, desde que tenha um contexto assim, vai encher a igreja. E eu vou ser reconhecido como um pastor moderno, um pastor atual, um pastor que aceita tudo, como já foi muitas vezes dito sobre mim. E eu digo aceito tudo que venha de Deus. Tudo que venha de Deus eu aceito. Mas o que é esse tipo de programação eu estou fora. Porque nós podemos, queridos,
Infelizmente, muitos têm feito isso. Falar o que o povo quer ouvir. Lá em Isaías capítulo 30, do verso 10 ao 12, a palavra de Deus diz assim: pois este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis e profetizai-nos ilusões. É o que nós queremos. Não diga o que está errado, diga coisas boas. Fale de coisas boas. Fale de coisas que vai deixar o nosso coração massageado, o nosso ego confortável e não nos atinja como pecadores. O verso 11 diz: desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que o Santo de Israel deixe de estar perante nós. Que coisa boa, né? Se Deus não está entre nós, não há acusação. Se Deus não está entre nós, não há do que me esconder. Está tudo livre, está tudo liberado. Mas se Ele está entre nós, Ele vê. Se Ele está entre nós e o Espírito Santo ainda habita em nós, há um confronto interno, interior, em nosso coração, dizendo: reveja os conceitos, veja o que você está fazendo. E muitas vezes a palavra de Deus vem contra nós e nos bate, e nos chama a essa responsabilidade de vermos o que Deus pensa de mim, o que faria Deus se estivesse no meu lugar, como Cristo agiria se tivesse que decidir sobre isso. Nós não queremos, queridos. Eu lhe confesso com toda a minha sinceridade, se for para viver num mundo assim, eu estou fora. Eu gosto da palavra de Deus, até mesmo quando ela me bate, porque se me bate é porque eu preciso ser consertado, se me confronta é porque eu preciso melhorar, se ela diz que eu estou errado, eu tenho que parar e fazer o certo. Nós precisamos da aprovação de Deus, precisamos. Em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, verso 4 e 5, ele diz: mas assim como fomos aprovados por Deus, para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Pois nunca usamos de palavras lisonjeiras, como sabeis, nem agimos com intuitos gananciosos, Deus é testemunha. O Beto, quando chegou hoje, ele me disse: pastor, preste atenção. Eu não sei se ele me disse percentual, mas ele disse: do grupo do Bolinha hoje quase ninguém virá. Eu disse: mas por quê? Ele disse: tem jogo do Flamengo e Fluminense. Eu cheguei a duvidar. Mas eu olhando agora nos bancos, eu vejo que de fato muitos daqueles que fazem parte desse grupo não estão na igreja. E se você perguntar durante a semana ou no próximo, não, é um filho doente, é ele doente, ou é a mulher, ou alguma coisa assim, haverá uma desculpa. Agora eu vou lhe dizer, querido, uma coisa: é vergonhoso, é lastimoso alguém, um ser humano que se diz cristão, deixar de vir à igreja para assistir Flamengo e Fluminense, num campeonato que praticamente não vale nada, numa coisa que ainda que valesse, qual é o prazer que eu terei nisso? Qual é a vantagem que eu terei nisso? Se o Flamengo perde ou ganha, se o Fluminense ganha ou vai para a segunda divisão, o que eu ganho com isso? Se o Vasco perde, o que eu vou ganhar com isso? Se ele ganhar, o que eu ganho?
Se os Bambis ganham, o que vai ser? Ah, ganhou. É só. Para nós é só, queridos. Ah, pastor, não tem nada a ver. Sim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver quando você pode ser alguém que sabe o seu compromisso com Deus. Quando essa atividade que você diz que não tem nada a ver, não te toma o lugar de Deus na tua vida. Hoje à noite a primeira coisa que eu vou fazer quando chegar em casa é sair desse grupo. E se me colocarem, eu vou orar para Deus me tirar. É melhor assim. Porque, amados, sinceramente, como pastor, eu me sinto envergonhado de ter crentes que não estão aqui por isso. Eu acho uma indecência, de uma baixaria, de uma falta de fé, de um cristianismo tão vazio, barato, que eu, sinceramente, digo a você, reveja seus conceitos e se há Deus na tua vida, se você sente o Espírito Santo dentro de você, porque é inadmissível algo tão peçonhento lhe atingir e lhe manter como se está tudo bem. Não, pastor, nós não podemos sair porque tem um vírus. Nós não podemos ir para a igreja porque eu posso ser contaminado e vou morrer. Tem uma lei que está dizendo, fique em casa. Proteja-se. Eles só esquecem que até às 9 da noite, né? Eu tenho que chegar pelo menos 8h59 em casa. Eu poderia estar aqui na igreja como estou e como, graças a Deus, vocês estão. Mas é esse tipo de coisa, queridos. Queremos estar envolvidos, entrelaçados com um grupo, buscando muitas vezes a aprovação desse grupo, mas esquecendo que nós dependemos do Senhor. A igreja tem o respaldo e a manutenção dela em Deus. Em Deus. Já tivemos situação aqui em que no último dia, no dia 23, quando eu faço o pagamento do aluguel, eu não tinha dinheiro. Dormimos no dia 22 sem dinheiro. No dia 23, alguém disse, pastor, tem uma oferta. Nós nunca atrasamos um dia do nosso aluguel. Nunca. E eu lhe digo com toda seriedade, no dia que faltar, Deus não está mais conosco. Porque Deus tem respaldado a sua obra. Ele é o responsável pela igreja. É Ele quem toca no coração das pessoas para que elas mantenham. E quando isso falta, pode ter certeza, Ele não está mais nesse negócio. Mas pastor, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Deus vivo. Sim, ele não está falando da igreja local. Ele está falando da igreja dele, que está em todo o mundo. É essa que o inferno jamais vai prevalecer. Mas infelizmente muitas igrejas locais têm sucumbido. Não apenas chegaram na porta, mas entraram e devastaram. E muitas vezes estão ainda se mantendo de pé, mas com programações totalmente antibíblicas, onde Deus não faz mais parte. Deus sempre levantará pessoas para prover as necessidades da igreja e daqueles que o servem. Sempre, queridos. Se você mantém a sua igreja, glória a Deus pela tua vida. Mas tenha certeza de uma coisa, não é você que a mantém, mas Deus, através de você, tem mantido. Deus, o reconhecimento é dele, e nós precisamos do reconhecimento dele, porque a palavra de Deus tem poder. Amém? Em 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17, a Bíblia diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Vejam a diversificação que a palavra de Deus tem
dentro do seu poderio. Ela ensina, ela repreende, ela corrige, ela instrui em como podemos andar e viver em justiça, com o propósito de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Glória a Deus. Nós temos tudo o que nós precisamos para viver uma forma correta, olhando a palavra de Deus. Temos tudo. Está tudo na palavra de Deus. Como eu devo viver, como eu devo proceder para agradar a Deus. E pode ter certeza, nem sempre que você agrada a Deus, você estará agradando homens. A maioria das vezes em que nós agradamos a Deus, nós estamos desagradando pessoas. Cabe a você. Em quem eu vou buscar reconhecimento? Em quem eu vou buscar aprovação? É dos homens ou é de Deus? Quem é que vai me levar para a eternidade? São homens ou Deus? Com quem eu vou viver a minha eternidade? Com homens, se forem de Deus. Porque quem nos levará é Deus, queridos. Nós perdemos muito tempo buscando a aprovação humana. Fazemos muitas coisas que não deveríamos, detrimento da palavra de Deus, detrimento da nossa vida e muitas vezes os nossos próprios conceitos, para que homens sejam agradáveis para conosco. Que possamos reverter essa situação, que possamos mudar esse quadro, e independente do que aconteça, eu vou buscar o reconhecimento de Deus, vou buscar viver para Ele. Romanos 10 e 17 diz: logo a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus ou de Cristo. Nós não damos à Bíblia o poder que ela tem para nós. Está aperreado? Vai ler a Bíblia. Está angustiado? Leia a Bíblia. Está preocupado? Leia a Bíblia. Está precisando de ajuda? Leia a Bíblia. Qual é a tua necessidade? Leia a Bíblia. Pastor, a Bíblia não faz milagre, não, mas o dono dela faz. Ela não faz milagre nenhum. Pode dormir com ela debaixo do teu travesseiro e você vai acordar do mesmo jeito. Nenhum versículo vai transpor o teu travesseiro e passar para a tua mente. Mas leia antes de dormir. E você vai ver que haverá mudança na tua vida. O pastor Josafá, se fosse assim agora que ele tem um sono mais tranquilo e pesado, segundo o que me contaram, das 24 horas, se ele pudesse, ele dormiria 20. Já pensou se a Bíblia tem esse poder de ultrapassar o nosso travesseiro e entrar na nossa mente? Ele estaria agora cheio. Mas ele não precisa disso. Porque nas 4 horas que lhe restam, se ele pegar a palavra de Deus e ler por 1 hora, ele vai estar cheio. Amém? Porque a palavra de Deus tem essa capacidade, amados, de gerar em nosso coração fé. A fé é pelo ouvir. Então você diz: mas pastor, eu leio só no pensamento. Tudo bem. O que tem que mudar de fato é a tua mente. É a tua mente que vai, em modificação, mudar as tuas atitudes. Eu fiquei pensando agora no Beto. Eu acho que eu vou ter que tirar o Beto também do grupo. Porque vão dizer que foi ele que entregou o serviço, né? E de fato foi. Mas eu preparei essa mensagem antes, ele me falou isso agora, quando chegou na igreja, tá? Eu não faço mensagem encomendada. Mas Deus, que nunca é pego de surpresa, disse: vai falar sobre isso. Aí aproveita e fala sobre o futebol, que está afastando os meus filhos de mim.
Não, pastor, não tem nada a ver, eu só não fui para a igreja. Nem para a igreja vem a criatura. Vai dizer o quê? Não, mas eu estava em casa, lendo minha Bíblia, orando. Mentiroso, sem vergonha. Estava lá, ou dizendo, gol, pega! Ou então, emburrado pelo canto, porque o time porcaria dele perdeu. É isso que acontece, amados. Eu olho para a Natália aqui, eu fico pensando, esse ano, tanto que ela sofreu. Com o Edson sendo vascaíno, e ela também, para agradar o marido, né? Coitado. Tanto de sofrimento que passou. O Edson emburrado. E ele já está melhor. Ele já está melhor. Ele não coloca mais a bandeira do Vasco lá não, graças a Deus. Ele foi uma vez para o sítio, num dos clubes do Bolinha que a gente fez lá, e levou a bandeira dele. Aí esqueceu. A bandeira passou mais de um ano lá. Eu dobrei, guardei, até que um dia eu trouxe para ele e devolvi. Não sei o que ele fez dela. Se tivesse queimado seria melhor, mas acho que não, né? Então, queridos, o poder de Deus está na sua palavra. E quando nós a lemos, ela instrui. Ou ela vai repreender, ou ela vai nos ensinar. Mas é preciso que eu dê atenção a ela. É preciso que eu apenas não ouça a mensagem de pastor, que mensagem boa. Às vezes dá vontade de dizer, o que foi que eu falei mesmo, irmão? Não, eu não sei o que foi, mas foi boa. Tá bom. Tá bom. Ainda bem que agora tem a gravação, né? Dá para recapitular. E talvez eu acho que até alguns dos bolinhos vão querer ver essa mensagem. Para saber o que foi que eu falei mal deles. E pode vir depois, eu falo na sua cara. Terei o maior prazer em dizer para você. Sem medo. Sem medo. Queridos, o apóstolo Paulo, ele diz, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que depois de ter pregado a muitos, não venha eu mesmo a ser reprovado. Que vergonha para alguém que traz pessoas a Cristo, para alguém que prega o Evangelho e depois ele mesmo é reprovado. Ele mesmo pode não ser reconhecido por Deus. Que desgraça será algo assim. Que desgraça. Acontecer isso com qualquer pessoa que conheça o Senhor e não seja reconhecido por Ele. Não é algo que nós devemos desejar a ninguém, mas nem tampouco é algo que nós devemos acontecer conosco. E não se engane, é muito fácil de acontecer. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se eu não estou ouvindo a palavra de Deus, eu estou ouvindo uma narração de jogo ou um BBB. Qual é o número, hein? Quem é que sabe qual é o número? 21? Pois é. Não se desesperem. Logo mais vem a Fazenda. A Fazenda também vai chegar. E aí você vai poder também telefonar, votar naquele que você... essa pessoa aí eu não gosto, tá? É fofoqueira, é traidor. Vou votar para sair. Vou votar no paredão. Amados, vejam a que ponto nós chegamos. A que ponto nós chegamos? A Bíblia diz que nós somos levados como cordeiros ao matadouro. Eu acho que a nossa geração está sendo levada como algo que não presta para o esgoto. E a gente está indo, embarca nessa onda, entra nessa vibe e vai junto. Não, porque se eu não falar disso, eu não vou ser ouvido. Se eu não comentar sobre isso, ninguém vai curtir o meu comentário. E eu preciso de likes, eu preciso de curtidas. Que indecência.
Como os políticos gostam de falar, a que ponto nós chegamos? E isso eu falando para a igreja, ou seja, se eu estou falando para a igreja, é porque infelizmente pessoas da igreja estão vivendo assim. O que já é uma tremenda derrota. Mas a culpa toda é da pandemia. Eu quero te dizer uma coisa. Como Deus nunca é pego de surpresa, Deus permitiu que isso viesse. E tem feito através disso uma grande separação entre o que serve a Deus e o que não serve. Entre o que está buscando o reconhecimento de Deus e o que não busca. Entre aqueles que vinham à igreja por uma obrigação e agora tem o amparo da lei para não vir. Tem o amparo da medicina para dizer se você sair de casa e se você for para a igreja, você será contaminado e você vai ser entubado e você vai morrer. Eu não vou. Eu estou dentro da legalidade do cão. Do cão. Porque a palavra de Deus diz, não deixando de congregar. Muito mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia, mas animando uns aos outros. E o que mais a gente vê na atualidade é o respaldo legal para estar em casa. Mas no outro dia ele sai para a rua, ele sai para o trabalho, ele sai para tudo que é canto. Mas no domingo não, eu tenho que me proteger. E você passa pela rua, vê ele conversando sem máscara, abraçando, animado. Mas na igreja ele não pode vir. Principalmente para essa igreja, porque aqui é proibido usar máscara. Eu já ouvi isso. Tá? Eu estou falando o que eu já ouvi. Eu não sei quem foi o cão que contou para essa pessoa. Mas que eu já ouvi essa imundície já. E eu sempre digo para alguém que eu encontro chegando de máscara, eu digo, olha, continue. Talvez você vejam pessoas aí dentro sem máscara. Mas não tire a sua, proteja-se. Proteja-se. Não é proibido assistir um culto, cultuar a Deus de máscara. Deixe só eu e mais alguns outros loucos fazerem isso. Ó, o irmão Valdomiro, está de máscara. Eu vou dizer para ele tirar? Nosso presidente está de máscara. O Cláudio, que veio hoje depois de quantas semanas? 10, 12, não sei. Está de máscara. Mas é porque ele está se protegendo. Porque ele veio para a igreja. E na igreja é extremamente perigoso. Ainda mais nessa igreja que está todo mundo aí junto. O pessoal não se separa. Eu disse, olha, separa. Não, mas eu gosto de... Tá. Então, fica aí. Depois... Deus vem e faz a obra dele nas nossas vidas. Queridos, não tem essa mensagem como algo duro. Tem essa mensagem como sendo palavra de Deus, que foi o que eu li aqui. Talvez eu peguei um pouco mais pesado com o Clube do Bolinha, porque de fato eu fiquei extremamente decepcionado, a palavra é essa. Decepcionado com esse grupo, que volto a repetir, a partir de hoje não farei mais parte. É uma vergonha participar de algo assim, que me priva da oportunidade de uma vez por semana estar reunido como igreja na casa do Senhor. É vergonhoso. E eu espero que você sinta-se bastante envergonhado. E não se diga ser um cristão, porque você está sendo um péssimo exemplo para o cristianismo. Os que assistem BBB também, tá? Que Deus abençoe, que a graça do Senhor se torne abundante na tua vida. E eu quero te dizer, querido, não espere de mim palavras boas, a não ser que a Bíblia me direcione a isso. Enquanto eu for pastor dessa igreja, eu vou continuar pregando a Bíblia, porque eu sei que é a única fonte de sabedoria que pode, de fato, transformar as nossas vidas mediante o Espírito Santo. Então, que Deus nos conceda essa graça. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome, gratos.
Gratos, ó Deus, pela tua palavra, porque ela é poderosa. Gratos porque, Deus, ela de fato vem do Senhor. Gratos, ó Deus, porque nós estamos em um local onde ela pode ser lida, pregada, mesmo que por mim, ó Deus. Pode ser dito, talvez com palavras não muito boas, mas eu tento expressar aqui, ó Deus, talvez a insatisfação que o Senhor tem de olhar para filhos pelos quais o Senhor pagou um preço tão alto, estarem sendo novamente, ó Deus, arrebanhados para o mundo, ou alguns que nem sequer saíram de lá, mas que a tua misericórdia, que o teu favor e que a tua palavra nutra, ó Deus, nutra as pessoas, nutra os que são chamados cristãos, e possa, ó Deus, tocar no coração daqueles que ainda não são, e que Deus nos perdoe de dizer para que eles sejam como nós somos, mas nós estamos buscando, ó Deus, fazer a tua vontade. Que o Senhor nos ajude, nos guarde, nos conduza, ó Deus. Nos dê o privilégio de andarmos diante de ti, ó Deus, com a cabeça erguida. Não por estarmos, ó Deus, fazendo, mas por saber que o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado e tem nos feito, ó Deus, mais que vencedores. Muito obrigado, ó Pai. Guarda o teu povo, guarda a tua igreja, guarda cada um dos teus filhos, Pai. Há alguns que de fato não puderam vir hoje, mas foram impedidos por circunstâncias maiores do que um jogo, um sono, um cansaço ou alguma outra coisa, ó Deus, que diante de ti é uma desculpa inválida. Mas aqueles que não puderam chegar aqui, ó Deus, por motivos justos, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os alcance, cure, conforte, guarde e, ó Deus, dá solução ao problema, para que possam estar conosco. Nós te agradecemos, ó Pai. Te pedimos sim, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça como igreja. Nós estamos apenas, ó Deus, no princípio das dores. E nós já vemos tantas pessoas que desistiram. Se tivermos que passar pela tribulação aqui, ó Deus, o que será de nós, chamados cristãos? O que será desse povo, dessa geração que se diz cristã? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, ó Deus, enquanto ainda há tempo, para que, a bom tempo, nós possamos ainda, ó Deus, pregar a tua palavra a muitos outros que ainda precisam te ouvir. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde. É o que eu peço, é pelo que eu agradeço, pois eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Santo
nós vamos fazer uma prévia de encerramento, logo depois tem uma apresentação, tá? Eu queria avisar os irmãos, a Fátima viajou, ela foi visitar a mãe dela que não está passando bem. Eu sei, ela não é médica, mas a minha sogra está bem ruinzinha e a Fátima foi passar alguns dias com ela. Eu espero que não tenha data para voltar, então orem, tá? Por mim, pela minha sogra também. E a gente espera que Deus faça a sua vontade, ou que a restaure, ou que dê a ela o descanso que é necessário, tá? Então vocês não verão a Fátima durante alguns dias aqui. Não se espantem, ela não ficou assistindo o jogo do Fla-Flu, tá? Ela está bem longe de nós e certamente está assistindo o nosso culto nessa hora. Quero agradecer a cada um dos que nos visita, dizer que é um privilégio tê-lo conosco. Sinta-se à vontade entre nós, que Deus te abençoe e que a palavra de Deus encontre no teu coração guarida. E principalmente transforme fazendo aquilo que Deus tem planejado para você, tá? Nós somos essa igreja, uma igreja que tem lutado para permanecer diante de Deus com integridade e fidelidade. E posso dizer a vocês, não é fácil, mas Ele concede graça aos que o buscam e nos dá a força necessária, tá? Nós vamos ter uma apresentação e depois, deixa eu ver quem, o Bessa, que já está quase indo embora, ele vai orar encerrando o culto nessa noite, amém? Uma outra coisa, a célula Way, que já voltou a funcionar, amanhã vai ter um pré-retorno da célula do nosso irmão Beto, se ele ainda estiver vivo até amanhã, né? E o Beto, nós vamos fazer uma reunião ainda, durante essa semana, provavelmente no sábado, nós teremos uma reunião, primeiramente com o grupo de louvor, e às 19h30 com toda a liderança da igreja. Nós temos algumas mudanças a fazer concernente a líderes, e nós precisamos dessa reunião para que a gente possa voltar com força total para as nossas atividades como igreja, amém? Que Deus os abençoe. Cante comigo. Vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar. Cante aí. Com tua glória, com sua glória, diga pra ele.
Glória a Deus. Pai querido e Pai amado, Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais um culto, Senhor, prestado a Ti, Senhor, nessa noite, Deus. Nos leva em paz, Senhor, para nossos lares, Senhor. Dê uma semana de vitória, Senhor. Semana de alegria, semana de conquista, semana de muitas bênçãos, Senhor. Sem medida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, é isso que eu te peço nessa noite. Amém e amém.